abraço a você que está aqui comigo mais uma vez para a gente bater aquele papo, trocar aquela ideia sobre Botafogo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Chega junto aqui comigo porque eu quero conversar algumas coisas com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre Carlos Alberto. Tem proposta. O Carlos Alberto não tem mais espaço nesse elenco do Botafogo. Eu já falei sobre o Carlos Alberto aqui algumas vezes, já dei a minha opinião sobre ele, o que eu penso sobre o Carlos Alberto. Para mim, é um jogador extremamente limitado. Não cabe mais no time do Botafogo, cara. Então eu quero trazer aqui à tona a reportagem que quem traz é o jornalista Jorge Nicola. Quero conversar com vocês também sobre Jefinho. Jefinho que vem treinando e existe uma expectativa para que ele esteja disponível para a semifinal da Libertadores contra o Peñarol. Só não há uma informação concreta acerca de qual partida será. Se será já a partida de ida no Newton Santos, que será dia 23, ou se será somente no jogo de volta no dia 30, lá no Uruguai. Fato é que o Jefinho vem treinando. Eu quero também conversar com vocês um pouco sobre o Jefinho e quero também falar sobre Eduardo. Tem informação nova sobre Eduardo e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse jogador, cara, que na minha opinião é um ótimo jogador. Eu acho o Eduardo muito bom jogador, mas é aquele negócio, né? Vem sofrendo com lesões, desfalcou o time aí por um longo período na temporada. É um jogador que caiu muito de produção ano passado, né? No segundo turno, assim como todo o time. Mas não é por isso que eu vou pegar pinimba, né? Implicância com o jogador e dizer que não vale mais, que não presta mais, que não serve para o Botafogo, que a época dele já passou. Eu não penso assim. Agora, tem a questão física do jogador. Ele precisa estar bem fisicamente para poder ser uma peça importante para o time. Eu quero também falar um pouco sobre Eduardo aqui, o que eu penso a respeito dele em relação a essa reta final de temporada, beleza? E você que está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino, um canal que fala somente sobre Botafogo e nada além de Botafogo. Se inscreva aqui nesse canal, deixa o like nesse vídeo e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube. Mesmo que o YouTube não esteja aberto, mesmo que você não esteja usando o YouTube no celular, com o sininho ativado, você é avisado na hora. Na hora que o vídeo é postado, você recebe uma notificação. Bom, pessoal, estou aqui com o site do Fogão Net aberto, onde ele replica o que o Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, falou no canal dele no YouTube, acerca de uma proposta para o Carlos Alberto. O Botafogo recebeu recentemente uma proposta da Arábia Saudita pelo atacante Carlos Alberto, segundo informou o jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube. De acordo com Nicola, o negócio só não foi fechado porque o Botafogo insistiu numa mais-valia. O que é isso? Percentual em caso de futura venda, ou seja, o Botafogo tentou negociar com esse clube árabe um percentual em caso de venda do Carlos Alberto. Ele recebe uma parte do valor dessa venda. Algo que o clube saudita acabou não topando. Ainda segundo o jornalista, foi nesse contexto que a diretoria do Botafogo procurou o América Mineiro para comprar mais 40% dos direitos econômicos, nos valores proporcionais ao acordo fechado por 60% na virada do ano, algo recusado pelo América Mineiro. O América Mineiro vem cobrando uma parcela em atraso pela venda de Carlos Alberto, no valor de 70 mil dólares, aproximadamente 392 mil reais na cotação atual. E mais duas parcelas de 200 mil dólares, totalizando aí 1 milhão e 100 mil em cada parcela. Então, segundo essa informação, o América Mineiro ele cobra uma dívida do Botafogo referente ao Carlos Alberto. Uma parcela da venda no valor de 392 mil reais e mais duas
de 1.100.000 cada, ou seja, dá aproximadamente aí 2.600.000 reais. Troco de pão, né? Troco de pão. Então, eu não vou problematizar isso, ficar reclamando, né? Falando. Não é nem momento disso, de ficar instaurando caos, falando de que Botafogo é caloteiro. Não, não tem nada a ver. Nada a ver, não é esse o discurso que eu vou adotar aqui. Cara, só paga, né? Pro Botafogo esse é o troco de pão, paga, resolve esse problema. Resolve logo esse problema de vez, para que o América Mineiro não fique buzinando, né, no ouvido da diretoria do Botafogo. Mas, cara, em relação ao Carlos Alberto, o Botafogo adquiriu ele muito barato ao América Mineiro. E qualquer venda que gere lucro para o Botafogo, eu acredito que o Botafogo tenha sim que negociar o Carlos Alberto. Afinal de contas, ele não terá espaço nesse elenco. Não tem como, cara. Não tem como. O Carlos Alberto já mostrou que é um jogador muito limitado. É aquele tipo de jogador que é mais correria do que qualquer outra coisa. Não tem técnica. Andou fazendo alguns golzinhos aí, né? Mas é fato que o Carlos Alberto é um jogador extremamente limitado e com as opções que o Botafogo tem hoje, o Carlos Alberto não tem espaço. Então, eu apoio totalmente o Botafogo em aceitar uma proposta minimamente razoável pelo Carlos Alberto para vender ele, né, cara? Para entrar um dinheirinho aí no caixa. Mas também não adianta ficar segurando o jogador. Isso é ruim até para a carreira dele, né? Vai ficar treinando e não vai jogar, não será utilizado. Então, jogador quer ter minutagem, cara. O jogador quer jogar. Então, negocie o Carlos Alberto aí na proposta que chegar. Não foi dessa vez, mas vamos torcer para que chegue uma proposta boa, que o Botafogo veja como uma proposta interessante e negocie aí o Carlos Alberto. Ele tenha toda a sorte do mundo, não tem nada contra o Carlos Alberto. Pode ser um ótimo cara, um ótimo sujeito. Parece ser um cara bacana, né? Sempre muita resenha, sempre sorrindo, mas em termos de utilização, ele não terá mais muitas oportunidades. E eu queria a sua opinião. O que você acha do Carlos Alberto? Você acha que o Carlos Alberto ainda teria espaço nesse elenco do Botafogo? Ainda é um jogador que poderia ser aproveitado, poderia ser utilizado? Um jogador que ainda pode render com a camisa do Botafogo? Deixa aí sua opinião que eu quero saber. Informação do GE. Que o Botafogo planeja internamente que o Jefinho volte a ser relacionado para a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, mas não especificou em qual dos dois jogos, se é no jogo de ida, dia 23, ou se é no jogo da volta, dia 30. E de acordo com imagens do próprio Botafogo, o Jefinho voltou a treinar, né, com o elenco no CT Lonier, mas ele ainda deve ser a ausência para a partida da próxima sexta-feira contra o Criciúma no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Jefinho não joga há 5 meses, quando ele se machucou na vitória sobre o Universitário por 1-0 em Lima, no Peru. Sofreu uma lesão na coxa, depois passou por artroscopia no joelho e chegou a ser internado por conta de uma infecção. Então o Jefinho, cara, de todos os lesionados, é o jogador que está mais demorando para voltar, né? Foi uma lesão com menos gravidade do que o próprio Júnior Santos, que já retornou, já está disponível, e com menos gravidade que o próprio Eduardo, que também está treinando. Agora nos resta esperar como que o Jefinho vai retornar, né? Se ele vai retornar com vontade de jogar bola, querendo realmente jogar, demonstrar o futebol dele, ou se vai ser aquela pasmaceira, aquela coisa, né, que irrita, falta de vontade. Vamos ver.
Mas eu torço para que ele volte bem e disposto a jogar bola. Por quê? Ele está emprestado ao Botafogo pelo Lyon. Do jeito que ele está, ele não retorna para o Lyon. Ele não vai ter espaço no Lyon. Então é bom ele começar a pensar nisso. Para ele voltar para o Lyon, para ele voltar a ser utilizado no Lyon, ele vai ter que mostrar futebol com a camisa do Botafogo. Então, se ele não jogar, né, ou quando ele entrar, não mostrar nada, ele pode até voltar de empréstimo, mas dificilmente ele vai ser utilizado no Lyon. E aí, meu amigo, vai ficar esquecido. Então é bom o Jefinho começar a pensar nisso e pensar nele próprio, né? Porque é um jogador jovem que tem potencial, a gente espera que ele não desperdice esse potencial que ele tem. E falando sobre o Eduardo, que também quem traz a informação é o GE. Eduardo está em fase avançada de transição, treinando no gramado, mas ainda sem realizar as atividades com intensidade máxima. Ele está cumprindo etapas e respeitando o planejamento para se recuperar. O problema na coxa foi tão grave que o jogador teve de passar por cirurgia. Bom, mais uma informação aí, sem muitos detalhes acerca do Eduardo. Ele está treinando, mas ainda existe algumas limitações. Está treinando com bola, mas segundo o GE, ele não está treinando com a intensidade máxima porque ele está cumprindo etapas, respeitando o planejamento. Ou seja, ele está dentro ali de um planejamento feito pela preparação física, pela fisiologia, para que ele realmente esteja 100% quando ele voltar, para que não pule etapas, para que ele não volte antes da hora. Vamos aguardar. Eu acho o Eduardo um baita jogador. Eu já falei até aqui no canal que ele poderia sim continuar pro ano que vem. É um jogador que eu gosto, inteligente, com a bola no pé, sabe fazer gol, sabe chutar, é um cara que sempre aparece na área para finalizar, já fez gols, várias assistências, mas precisa estar bem fisicamente, né, cara? Não pode entrar naquele looping infinito de lesões e com dificuldade de se recuperar, porque também não adianta, cara. Não adianta. Mas que ele volte bem, que ele seja aí mais uma peça importante nessa reta final de temporada e que ele não demore para voltar. É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.